Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o regime inicial de cumprimento de pena, que pode ser aberto, semiaberto ou fechado. Se você está chegando no canal hoje por esse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso completo de fixação de pena que eu gravei para os meus alunos da UFMG, meus alunos de graduação em Penal 2 na UFMG, porém disponibilizei aqui no YouTube para que todo mundo tenha acesso de forma 100% gratuito. Moleza, hein, gente? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos vídeos e para você assistir esse curso completo. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa um comentário, uma dúvida, com um elogio, com uma crítica, porque isso ajuda ao algoritmo do YouTube entender que as pessoas estão gostando do vídeo, que estão participando e, portanto, que outras pessoas devem ter acesso a este conteúdo. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre os regimes de fixação de pena. A primeira coisa que nós precisamos analisar é o artigo 33 do Código Penal Brasileiro. Nele nós vamos ter a definição lá dos regimes e de reclusão e detenção. Diz lá o artigo 33, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Vejam que aqui nós temos uma disposição separando primeiro reclusão de detenção e estabelecendo as diferenças de regime para cada uma delas. Historicamente, a pena de reclusão sempre foi considerada uma pena mais grave que a de detenção. Com o tempo, porém, hoje nós temos os sistemas muito parecidos. A grande diferença hoje entre a reclusão e a detenção é que a reclusão pode iniciar o cumprimento da pena no regime fechado e a detenção não. A detenção é só esses dois regimes. Não são as únicas diferenças. Eu posso dar um outro exemplo que na reclusão, o condenado à medida de segurança pode ser internado num hospital psiquiátrico, enquanto que na detenção vai ser somente um tratamento ambulatorial. Mas não precisam preocupar com isso agora. Em regra, a grande diferença entre a reclusão e a detenção é que a reclusão permite os três regimes, enquanto que a detenção só permite iniciar no aberto e no semiaberto. Essa hoje é a grande diferença. Historicamente, como eu disse, já existiu outras diferenças, mas hoje a que nos interessa realmente é essa. E particularmente nessa aula, porque é uma aula sobre regimes de fixação de pena. Então, visto isso, vamos analisar os regimes, que é o que vai impactar mais diretamente a vida do acusado. Se a pena de reclusão ou detenção, na prática, se ambos foram condenados, por exemplo, no regime semiaberto, não vai mudar nada na vida deles, tá? O que é importante é o regime de cumprimento de pena. E os regimes de cumprimento de pena estão lá definidos no parágrafo 1º do artigo 33. Diz ele, parágrafo 1º, considera-se a regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Quando a gente fala de prisão, normalmente a primeira imagem que o leigo tem na mente dele é do regime fechado. O leigo imagina grade, o leigo imagina um portão de ferro, muros altos, né? Uma vigilância ali constante do carcereiro. Então, essas hipóteses são tipicamente de um regime fechado de cumprimento de pena, em que o réu vai cumprir a pena dele na penitenciária. Pelo menos em tese, tá, gente? Porque muita coisa do que a gente fala em execução penal é em tese por conta da falta de vagas. E aí os caras começam a criar soluções criativas para que o preso cumpra a pena dele, às vezes até de uma forma muito mais rigorosa da qual ele foi condenado originalmente, tá? Mas a ideia de um regime fechado é a ideia de prisão tal como vocês imaginam como leigos. Mas é preciso vocês lembrarem o seguinte, o que a gente chama de prisão, que é basicamente essa lógica do regime fechado, ela se divide basicamente em dois modelos, a penitenciária e o presídio. A penitenciária, como o nome está dizendo, a própria origem do nome indica, é onde o sujeito vai cumprir a penitência dele. De uma forma mais laica, a pena dele. Então, na penitenciária, em tese, ela vai receber aqueles que já foram condenados com trânsito em julgado. É lá que o sujeito vai cumprir a pena dele. Enquanto que o presídio é um local em que normalmente o sujeito vai aguardar o julgamento. No presídio, ele ainda não foi condenado, mas o juiz
por entender, por questões aí, às vezes, de ordem pública, ele acha que o sujeito pode ameaçar uma testemunha, que ele pode tentar fugir do país, alguma coisa do gênero, ele mantém o sujeito preso antes do julgamento. É uma prática profundamente problemática, tá? A regra deveria ser, primeiro você julga, condena e depois você prende. Mas na prática, infelizmente, a gente vê acontecendo muitas vezes essa prática de se prender primeiro para julgar depois. É um problema sério? Sim, é um problema sério, mas que extrapola muito os limites aqui desse vídeo. Para os efeitos desse vídeo, é importante vocês saberem, no entanto, que quando a gente fala em prisão, a gente pode estar falando tanto da penitenciária quanto do presídio. Antigamente se falava em cadeia, porque a delegacia tinha sua própria carceragem. Atualmente, quando um sujeito é preso em flagrante, normalmente ele é encaminhado para uma unidade prisional, onde ele vai permanecer, em tese, pouco tempo. E a partir dali, ele vai ser encaminhado, se ele permanecer preso, para um presídio, onde ele vai aguardar o julgamento dele, ou se ele já for condenado, à penitenciária. Tá? Então, em tese, ele ficaria nessa unidade de triagem por pouco tempo, e aí ele teria ou a liberdade provisória dele, ele sairia para a rua, ou então ele seria encaminhado para um presídio onde ele aguardaria o julgamento. Aqui em Minas, o nome que o Estado dá a esse centro de triagem é CERESP, que quer dizer Centro de Remanejamento do Sistema Prisional. E lá, em tese, o sujeito vai ficar aguardando até que ele seja encaminhado quando surge uma vaga para um presídio. E lá, nesse presídio, ele vai aguardar o julgamento dele. Eu falo isso tudo em tese, porque depende muito das condições do sistema carcerário. Né? A gente sabe que nós temos poucas vagas pelo número de pessoas que ocupam essas vagas. Então, nem sempre o fluxo acompanha a teoria. Às vezes você tem um número muito maior de presos do que vagas no sistema prisional. Às vezes o CERESP lota. E aí aquele indivíduo que deveria ficar lá 15 dias, um mês, ele acaba ficando muito mais tempo. Muito mais tempo mesmo, né? Por falta de vaga onde? Na penitenciária e nos presídios. Então, quando a gente fala em sistema prisional, a teoria é essa. O sujeito é preso em flagrante, ele é encaminhado para uma unidade de triagem. Aqui em Minas a gente chama de CERESP, cada estado vai ter seu nome, tá? E aí ele fica ali até surgir uma vaga num presídio. Ou até você conseguir uma liberdade provisória para ele, né? Aí depende da situação. Mas se o juiz entender que ele vai aguardar o julgamento preso, vai depender então de surgir uma vaga para ele num presídio. No presídio, então, ele vai aguardar o julgamento. E aí, se ele for condenado, ele vai sair, em tese, do presídio para uma penitenciária. Insisto com vocês, isso é tudo em tese, tá? Porque depende do número de vagas. Enquanto não houver um número de vagas suficientes, ele vai ficar ali, às vezes, numa unidade que deveria ser provisória, e ele vai ficando lá até surgir a vaga definitiva na penitenciária. Beleza? Então saibam, essas unidades elas são parecidas, mas a lógica delas é diferente. A penitenciária é uma unidade em que o sujeito cumpre a pena. E o presídio, e principalmente o CERESP, é um local onde ele aguarda o julgamento. Agora, uma coisa completamente diferente é o semiaberto. Vamos ler lá na linha B. Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, em tese, o semiaberto já não é mais um lugar com grade, já não é aquele lugar com um portão de ferro, com muros tão altos, com aquelas cercas de arame farpado. Já não é assim. O semiaberto já é um local muito parecido com uma colônia agrícola, né? Com um sítio, vamos chamar assim, em que o sujeito trabalha ali na lavoura durante o dia, e dorme lá durante a noite também, mas beleza, mas é um ambiente mais coletivo, a ideia é muito mais coletiva. No regime fechado, normalmente a regra é o sujeito também ter um banho de sol, mas ele fica ali no pátio, às vezes, dando volta ali, igual ratinho, né, no pátio para tomar um sol e não ficar parado o dia inteiro, para ele se movimentar. Então, isso é no regime fechado. O semiaberto é muito diferente. O semiaberto ele trabalha durante o dia. Ele tem uma atividade laborativa. Então não é um mero banho de sol. Ele está trabalhando. Pode ser numa colônia agrícola, né? Ele está ali cultivando alguma coisa, ou pode ser numa fábrica, vamos chamar assim. Normalmente o regime semiaberto tem muitas fábricas, muitas pequenas fábricas. Não é evidentemente uma fábrica de automóveis, não é isso. Mas ali você tem uma fábrica que faz pequenos itens industriais. E o sujeito trabalha ali durante o dia e no final da noite ele se recolhe ali também num galpão, digamos assim, mais aberto, porque não
tem essa coisa da grade. E isso não é uma característica tão forte no semiaberto. E aí ele vai dormir ali, nas beliches ali, muito mais coletivas, com muito mais gente, de uma forma mais humana, vamos chamar assim, sem aquela ideia de um encarceramento propriamente dito. Então saiba, o semiaberto é muito melhor do que o regime fechado, né, gente? Obviamente. Então já faz uma diferença imensa para o seu cliente se você consegue fazer com que o regime inicial dele, de cumprimento de pena, em vez de ser o fechado, seja o semiaberto. Mas nós ainda temos um regime mais leve, que é o regime aberto, definido lá na linha C. O regime aberto, a execução da pena, em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Essa casa de albergado vai ser muito melhor para o réu. Normalmente ela é localizada nos centros urbanos mesmo. Então você tem aqui em Belo Horizonte a casa de albergado e não normalmente como é o semiaberto ou fechado, que são em cidades próximas. Então nos grandes centros urbanos você tem a casa de albergado, isso já é uma característica típica dela, até porque o réu durante o dia vai poder sair, vai poder levar uma vida quase normal, trabalhando, estudando, e ele vai se recolher a essa casa de albergado somente à noite. Então, a característica do regime aberto é muito diferente da do semiaberto. Aqui, o réu tem quase uma liberdade, uma semi-liberdade mesmo, porém, ele se recolhe à noite para dormir. É claro que na vida real, vocês devem imaginar, não tem vaga para todo mundo no regime aberto. Porém, aí nós vamos ver como que isso é feito. Normalmente está se usando hoje a prisão domiciliar, muitas vezes com a monitoração eletrônica por meio de tornozeleiras, que é uma alternativa para você não ter que construir novas casas de albergados e você manter o sujeito preso dentro de casa à noite, monitorado pela tornozeleira. Beleza? Então, vejam, aqui a ideia não é analisar uma por um desses regimes detalhadamente, porque não é um curso de execução penal. O que eu quero aqui é que vocês tenham uma ideia clara de que faz toda a diferença na vida do réu se ele vai ser condenado no regime fechado, semiaberto ou aberto. E, evidentemente, como advogado, se a gente não consegue absolver, a gente vai tentar sempre colocar o cliente no regime mais leve possível. E o mais leve, evidentemente, é esse regime aberto. É claro que se não for possível o regime aberto, o semiaberto ainda assim é muito melhor do que o fechado e deve ser uma alternativa sempre a ser cogitada aí pelo advogado de pedir o semiaberto em vez do fechado. Beleza? Então vamos lá, vamos ver como o juiz vai decidir aí qual regime que ele vai aplicar, porque como vocês viram, faz muita diferença na vida do réu. As regras estão lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que diz lá: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para o regime mais rigoroso. Então uma coisa que já tem que ficar claro, que vocês vão estudar isso em algum dia em execução penal. Entendam o seguinte, o réu pode progredir do regime pior, fechado, para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. Mas também existem hipóteses em que ele vai regredir de regime, por uma falta grave, por exemplo, que ele vai sair do regime mais benéfico e vai para o regime pior. Então vejam, quando o juiz fixa o regime na sentença, ele está definindo o regime inicial de cumprimento de pena. Não quer dizer que o réu vai cumprir toda a pena dele naquele regime. Ele normalmente vai progredir do regime mais grave para os regimes mais benéficos. Porém, se ele praticar alguma falta, ele pode ser regredido para o regime mais grave por conta desta falta. Então, quais são as regras para definir esse regime inicial de cumprimento de pena? A linha A diz: o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Autoexplicativo. Foi acima de 8 anos, começa já no fechado. B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Então veja aqui, ele está tratando da hipótese do não reincidente. Perfeito? O não reincidente, entre 4 e 8 anos, começa no semiaberto. E o C, ele fala, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Então, se for igual ou abaixo de 4 anos e ele não for reincidente, ele já começa direto lá no aberto. Ok? Então vejamos de uma forma mais gráfica isso aqui. O que o legislador está estabelecendo? Ele está estabelecendo uma escala. Menor ou igual a 4 anos, não reincidente, começa em aberto. Se tiver entre 4 e 8 anos, começa em semiaberto. E fechado, se a pena for maior que 8 anos.
Vejam que algumas coisas têm que se lembrar quando vocês estiverem olhando para esse esquema aqui. A primeira, isso vale para a reclusão. Na pena de detenção, se ela for superior a 4 anos, automaticamente o regime é semiaberto. Eu nem sei, para falar a verdade para vocês, se existe alguma pena de detenção superior a 8 anos. Eu imagino que não exista. Mas se existir, ou se o legislador amanhã resolver criar, automaticamente ela vai continuar no regime semiaberto, só por ser detenção. Então, a de detenção, mesmo se eventualmente for superior a 8 anos, vai continuar cumprindo em regime semiaberto. Beleza? Então, isso aqui vale para a reclusão. Na reclusão, aí sim, você analisa. Se for até 4 anos, aberto. Até de 4 a 8, semiaberto. E acima de 8, fechado. Mas nós temos um problema aqui. A lei fala dessas hipóteses para o não reincidente. Mas o que fazer com o reincidente? O Código Penal não diz nada. O Código não diz lá no artigo, 33, parágrafo 3º. O reincidente deverá sempre começar a cumprir regime fechado. Isso não está na lei. Pode procurar aí no código de vocês. Não existe isso na lei. A lei é silente em relação ao condenado reincidente. Ela não diz o que fazer com o reincidente. Então vem a questão. Se a lei não diz nada do que fazer com o reincidente, o que a gente faz? No silêncio da lei, eu vou então fazer com que o reincidente sempre comece no regime fechado. Porque era essa a intenção do legislador. Não, né, gente? Não pode. Nós sabemos que nós interpretamos o que está escrito na lei e não uma eventual intenção do legislador. Nós não tentamos adivinhar o que o legislador queria com a lei. Nós interpretamos o que está efetivamente escrito na lei. E nessa lei que está aí, não há falando nada em relação ao reincidente. Então, gente, de um ponto de vista técnico, de uma leitura técnica da lei, a lei não fala que o reincidente precisa começar num regime sequer mais gravoso que o não reincidente. Porque ela estabelece a regra do não reincidente e fica omissa em relação ao reincidente. Se não existe nada na lei falando é vedado ao réu reincidente iniciar sua pena no mesmo regime que o não reincidente, se não há uma vedação, logo está permitido. A regra é clara. Se não está proibido, está permitido. Então, eu particularmente não vejo qualquer obstáculo de se fixar ao reincidente que se encontre nas hipóteses B e C esse regime igual ao do não reincidente. Por quê? Porque a lei não proibiu. E o que não está proibido está permitido. É muito simples, na verdade. Mas o legislador quis fazer, por isso que ele colocou o não reincidente. Quis fazer, mas não fez. Tá? Então a interpretação tem que ser do que está escrito e não daquilo que o legislador queria fazer. Comeu mosca, omitiu-se, então não há como proibir o reincidente de iniciar no regime mais benéfico. Mas a palavra final desse assunto é do STJ. E o STJ, na súmula 269, disse: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então vejam, o que o STJ fez foi um meio termo. Ele não fez essa interpretação que eu faço, que na minha concepção pode ser exatamente o mesmo regime do não reincidente, mas ele também não deixou que se fixasse um regime fechado para um réu com pena inferior a 4 anos. Porque isso seria pular 2 degraus na escala de reprovação. Então, aquele reincidente com pena abaixo de 4 anos, na concepção do STJ, pode começar em regime semiaberto. Então, o STJ adotou uma posição de meio termo. Nem todos os reincidentes em regime fechado, como queriam muitos juízes na época, e nem também a minha posição, que equipara o reincidente ao não reincidente. Eu não acho essa solução do STJ a melhor, mas também não é a pior, tá? A melhor seria admitir que o legislador foi omisso e, sendo omisso, não pode o juiz tentar sanar essa omissão do legislador. Caberia ao legislativo criar um parágrafo dizendo: o reincidente nunca poderá começar sua pena em regime aberto, por exemplo. Porém, se o legislativo não fez, não cabe ao intérprete fazer. A questão é controversa, mas o entendimento consolidado do STJ é esse da súmula 269, então só nos resta seguir. Vamos para frente. Precisamos falar ainda da lei dos crimes hediondos, porque ela traz exceções à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Diz lá o parágrafo 2º da Lei 8.072/90. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de... Aí ele fala anistia, graça, indulto, fiança e fala no parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, alguns crimes, que são os crimes hediondos, o tráfico de drogas e o terrorismo, eles estão aí previstos na lei como regime inicialmente fechado. Essa lei já foi muito polêmica no passado, porque ela previa o regime originalmente, a redação original dela, previa regime integralmente fechado. E, com o tempo, eles acabaram mudando essa redação dessa lei, porque o entendimento era de que esse artigo era inconstitucional. Mas quais são esses crimes, afinal? Vamos analisar lá o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. São muitos, tá, gente? Eu não vou ler aqui detalhadamente com vocês, tá? Depois vocês pegam a 8.072/90 e lê o artigo 1º. Eu não vou ler aqui, porque vocês podem ver que é muita coisa, tá? Nós temos aí algumas hipóteses de homicídio, nós temos algumas hipóteses de lesão corporal, algumas hipóteses de roubo, temos aí o estupro. Então, leiam essa lei com calma, leiam principalmente esse artigo 1º com calma, que eu não vou ficar falando deles, porque vocês estão vendo, é muita coisa. Mas basicamente são crimes que o legislador considera mais graves e, portanto, acaba definindo regras mais rígidas para eles. Vamos ver alguns entendimentos aqui relacionados ao regime inicial nos crimes hediondos. O primeiro deles é o da súmula vinculante 26 do STF. Para efeitos de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 26 de julho de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então o que ele está dizendo basicamente é para não levar o regime fechado a ferro e fogo. O juiz tem que analisar, independentemente desse dispositivo, se o regime vai ser fechado ou não. Aliás, isso foi reiterado nessa repercussão geral 972, que diz o seguinte, também do STF. É inconstitucional a fixação ex lege com base no artigo 2º, parágrafo 1º da 8.072, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater seus parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. Então o STF mais uma vez reafirmou a ideia de que cabe ao juiz analisar com cuidado também o artigo 33 do Código Penal. Não basta ele simplesmente dizer que o regime é inicialmente fechado por ser hediondo, ponto. Tá? Muitas vezes vai ser hediondo e não vai iniciar fechado, porque ele tem que analisar também os requisitos do artigo 33 do Código Penal. Perfeito? Essa decisão, ao meu ver, está corretíssima do STF. Realmente, impor um regime 100% fechado para todo mundo por um determinado tipo de crime, me parece um exagero sem tamanho. Então, o que o STF fez foi dar uma maleabilidade maior aí na lei para que o juiz, eventualmente, possa aplicar um semiaberto ou até mesmo um aberto. Mas, em princípio, um semiaberto aí, mesmo o crime sendo hediondo. Finalmente, nós precisamos falar de uma situação muito comum, que é justamente a falta de vagas no regime semiaberto. O STF também já se pronunciou sobre essa questão era polêmica, havia muita gente que defendia que na falta de vagas, o condenado deveria aguardar no regime mais rigoroso, ou seja, aguardar no regime fechado, para que no dia que surgisse a vaga no regime semiaberto, ele progredisse. Essa é uma coisa absurda, obviamente. O Estado não pode alegar a sua própria ineficiência para manter o réu num regime mais rigoroso do que ele tem direito de progredir. Seria um absurdo. Senão o Estado nunca ia construir semiaberto. Ele ia deixar todo mundo fechado pro resto da vida. Então, é óbvio que se a questão de não ter vagas é um problema do Estado, quem tem que resolvê-la é o Estado. Não é o réu que tem que pagar o pato pela ineficiência do Estado de construir regime semiaberto. Óbvio isso. Não deveria ser óbvio. Mas precisou o STF se pronunciar nessa repercussão geral 423, que diz basicamente o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Claro! O réu não tem nada com isso, não é o réu que constrói a prisão. Não é o réu que constrói o semiaberto. Então, não é ele
que é o culpado por isso. Então o Estado tem que se virar, ok? Então, basicamente o que o STF está falando é, o Estado tem que se virar, ele não pode manter o sujeito num regime mais gravoso do que ele foi condenado. Aí no 2 ele diz, os juízes de execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola ou industrial, regime semiaberto, ou caso de albergado ou estabelecimento adequado, regime aberto. Então aqui, o que o STF está falando é o seguinte. Olha, se o executivo, que é o responsável por gerir o sistema prisional, fizer uma gambiarra lá, fizer uma adaptação e transformar um negócio que foi criado originalmente para ser regime fechado, mas transformar ele num semiaberto, tudo bem, não tem problema. Ou se transformar, sei lá, um semiaberto no aberto, tudo bem. Mas ele tem que fazer algum tipo de adaptação. Não precisa ser exatamente um negócio construído para aquilo. Mas ele tem que ser destinado só ao semiaberto. Ou o outro lá destinado só ao aberto. É isso que essa segunda parte está falando. E finalmente no 3 ele fala, havendo déficit de vagas, deverá determinar-se 1. A saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas. Então, sai, manda o sujeito embora, com antecipação, né? Se não tem vaga, tem que soltar, não tem jeito. 2. A liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas. Hoje nós temos essa tecnologia. Pode-se pôr uma tornozeleira e monitorar o sujeito para ver se ele está dentro de casa mesmo, se há uma prisão domiciliar efetiva com monitoração eletrônica. Então não justifica manter o sujeito num regime fechado se ele já tem direito de ir para um mais benéfico. E 3, o cumprimento de penas restritivas de direito e ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Então ele está falando que você pode mandar uma restritiva de direito em vez do regime aberto propriamente dito. Até que sejam estruturadas medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. Tá? Então hoje nós temos mecanismos de ver se o sujeito está em casa de verdade. Põe a tornozeleira nele. Agora, o que não se pode fazer é manter o sujeito no regime mais rigoroso do qual ele foi condenado. Isso é inadmissível. E durante muito tempo foi utilizado pelo judiciário. E defendido por muitos doutrinadores por aí. Mas é completamente inadmissível. Não deve o réu pagar o pato pela ineficiência do Estado. Senão eles não vão construir isso nunca. É a única forma do executivo construir isso, e é sempre bom deixar claro, tá, gente? Prisão, o juiz condena. A manutenção do sistema prisional é do poder executivo. Normalmente aí da Secretaria de Segurança Pública, cada estado tem um nome, né? Da Secretaria de Justiça ou de Segurança Pública do seu estado. É ela que vai ter um departamento que vai manter, normalmente o departamento penitenciário, que vai manter esse sistema prisional aí e vai construir, né, ou deixar de construir as prisões. Beleza? Bom, com isso encerramos o regime inicial de cumprimento de pena. É basicamente isso. Claro que aqui nós falamos de alguns temas relacionados à execução penal, que não dá para aprofundar nas limitações desse vídeo. Nesse vídeo, o que eu queria que vocês soubessem é justamente como fixar o regime inicial, como escolher o regime no qual o condenado vai iniciar sua pena. Agora, como que ele vai progredir, se ele vai regredir ou não, isso já é matéria de execução penal e vocês não têm que se preocupar com isso agora. Pelo menos não os estudantes de Penal 2 da UFMG, né? É claro que se você já advoga e está assistindo esse vídeo simplesmente para rever a matéria, aí você tem que se preocupar com isso, porque execução penal realmente é importantíssima. Beleza? Bom, é isso, espero que tenha ficado claro o conteúdo desse vídeo e deixa aquele comentário, né, gente? Deixa um comentário com a sua dúvida, deixa um comentário com o seu elogio, porque isso ajuda ao algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando desse curso, que vocês estão gostando desse vídeo e ele vai mostrar para mais e mais pessoas aí e mais pessoas vão ficar sabendo que esse curso existe. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Muita gente tem dúvida na hora de fixar regime. Muita gente, aliás, não tem ideia de como é que fixa regime inicial para o sentenciado. Então envie esse vídeo para o seu coleguinha, porque você pode estar ajudando muito na vida profissional dele e às vezes até um cliente dele que foi condenado num regime fechado, ele vai ter como recorrer e conseguir um regime semi-aberto aí para o cliente. Bom, é isso, espero revê-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.